Olá, tudo bem? Sou o professor Éder. Nós vamos ter uma aula aqui sobre equações polinomiais do segundo grau. Essa aula é voltada para alunos do primeiro ano. Então, vamos começar aqui essa aula. Vamos falar aqui primeiro desse exemplo, tá? Temos um terreno, ele possui 2.100 metros quadrados de área e querem cercar ele com uma tela que possui um tamanho de 200 metros lineares. Para a gente saber as dimensões do terreno, elas estão aqui embaixo. Observem que o comprimento é x e a largura é 100 menos x. Bom, sabemos que a área, já que o terreno é retangular, a área do terreno será a base que no caso é x, vezes a altura, que é 100 menos x. 100 menos x porque a tela tem 200 metros lineares, não pode passar de 100 em nenhuma dimensão. Continuando, sabendo que a área do terreno é 2.100 metros quadrados, ter que vezes a altura, base vezes a altura, né? Tá aí, base vezes a altura é igual a área do terreno, que é 2.100 metros quadrados. Fazendo a distributiva aqui, x vezes 100 dá 100x, x vezes x ao quadrado menos x dá menos x ao quadrado, x vezes menos x dá menos x ao quadrado, igual a 2.100. Se nós reorganizarmos aqui, vamos fazendo a reorganização dos valores, nós teremos que, multiplicando por menos 1, nós vamos ter menos 1 vezes 100x, menos com mais dá menos, menos com menos do x ao quadrado vai dar mais x ao quadrado, e menos com mais de 2.100, menos com mais dá menos, o 2.100 está negativo, passa para cá, positivo, mais 2.100. Logo nós encontramos a nossa equação do segundo grau. A sentença é essa. Ela vai definir os valores de x, vão definir as dimensões do nosso terreno. Continuando, é uma equação de segundo grau porque tem um termo quadrático, x ao quadrado. E aí nós vamos resolver, após ter algumas ferramentas, nós vamos resolver essa equação um exercício resolvido logo abaixo. Continuando, vamos ver aqui a equação de segundo grau, está bem aqui. Toda equação de segundo grau pode ser representada da seguinte forma: ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, sendo que a, b e c são valores, são números. A gente chama de constantes, certo? Números reais. X é o valor que a gente vai encontrar e zero é só para dizer que não há nenhum valor a mais após a igualdade. Define assim a equação do segundo grau. Nós sabemos que A não pode ser zero. A não pode ser zero porque se A for zero, o termo quadrático ele some, porque 0 vezes x ao quadrado vai dar zero. Então não vai haver mais x ao quadrado. Logo, será mais uma equação do segundo grau. Observe que
nós vamos ter só bx mais c. O x aqui não é um termo quadrático. Por isso que A tem que ser diferente de zero. Continuando, vamos ver uma das formas que nós conseguimos resolver a equação do segundo grau. Uma das formas que a gente pode lembrar do ensino fundamental é o teorema de Bhaskara. Depois de ter encontrado os valores de A, certo? A gente pode utilizar o teorema de Bhaskara. O teorema de Bhaskara diz que o valor de x vai ser menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Mais ou menos é porque ele vai ter duas raízes, uma raiz positiva e uma raiz negativa. E delta a gente calcula por b ao quadrado menos 4ac. O delta pode ser chamado também de discriminante porque ele vai nos dar quantas soluções a equação do segundo grau possui. Certo? A gente vai saber quantas soluções ele possui dependendo do valor de delta. Vamos ver logo adiante. Continuando, como estava falando, o valor de delta é chamado de discriminante da equação. Informa-nos se a equação tem raízes reais que são iguais ou diferentes. Então vamos ver aqui quando cada sentença dessa ocorre. A equação ela não possui raízes. Então, quando delta, calculou delta, deu menos que zero, você termina a equação do segundo grau ali, porque ela não vai possuir solução real. Então, o x ele não vai encontrar valores reais. Quando delta é maior ou igual a zero, a equação possui duas raízes. Só que no seguinte sentido: se delta for, eu tenho duas sentenças aqui, delta ou é maior ou é igual a zero. Então eu tenho duas sentenças, delta é igual a zero ou maior que zero. Quando delta é igual a zero, nós vamos obter duas raízes iguais, dois valores iguais. Então, por exemplo, pode dar 3 e 3, 4 e 4, dois valores iguais. Quando delta é maior que zero, nós vamos obter duas raízes diferentes. Então, os valores eles podem ser, por exemplo, 2 e menos 1, 2 e menos 2, são dois valores diferentes. Professor, 2 e menos 2 são diferentes? Sim. 2 é positivo e menos 2 é negativo. Então, são dois valores diferentes na reta real, como nós vimos no capítulo anterior. Ok? Então, a primeira forma de resolver uma equação do segundo grau é pelo teorema de Bhaskara. De resolver essa forma, ela exige mais raciocínio do que cálculo. É a forma da soma e produto, certo? Nós vamos que somados, então esses valores que somados vão dar menos b sobre a. O que é que eu estou querendo dizer? O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou pegar menos b sobre a da equação, por exemplo, for 7, menos b sobre a é 7. Não, vamos colocar 8. Menos b sobre a é 8. Então eu tenho que encontrar dois números que somados dê 8. Por exemplo, 5 e 3. Então 5 e 3 seria a solução da equação. Porém, 5 e 3 só vai ser solução da equação se o produto entre 5 e 3 e c sobre a tem que ser 15, porque 5 vezes 3 dá 15. Então, encontrei dois números que somado dá 8 e multiplicado dá 15. Logo, a solução da equação do segundo grau é 5 e 3. Correto? Então, nós vamos ter a solução da equação do segundo grau por soma e produto, sem utilizar delta, sem utilizar Bhaskara. Então, para nós concluirmos essa aula, nós vamos resolver o exercício que nós vimos do terreno. Nós vimos,
que fica dessa forma aqui, ao quadrado, menos 1.100 igual a zero. Vamos identificar A, B e C. Observe que toda equação de segundo grau ela tem ax ao quadrado mais bx é igual a zero. Então, fazendo um paralelo com a equação que a gente obteve, a gente vai ver que A é 1. Como assim, professor? A é 1. Professor, mas não tem nenhum valor aí. Quando a gente só tem uma letra, a gente deduz que existe um 1 bem aqui. Então fica 1x quadrado. Então A é 1, certo? Professor, se tiver outro valor antes do x, aí o A vai ser aquele valor. Lembrando também do sinal. Se fosse menos x ao quadrado, o valor de A seria menos 1, certo? Porque menos 1 vezes x ao quadrado, né, dá menos x ao quadrado. Então logo A seria menos 1. Bem, B é menos 100. Lembrando do sinal, né? B é menos 100. Né? Ó. O sinal C é 2100. Logo, tendo A, B e C, você pode escolher as duas formas de resolução. Você pode resolver tanto pelo teorema de Bhaskara, tanto também como a soma e o produto. Correto? Então, tendo os três valores, pessoal, a gente calcula, ele vai fazer aqui pelo Bhaskara. Delta b ao quadrado menos 4ac. Logo, vou ter delta igual menos 100 ao quadrado, né? B é menos 100. Menos 100 ao 4 da forma A, que é 1, e B e C, que é 2100. Fazendo todos os cálculos, 100 ao quadrado dá 10.000, certo? 100 ao quadrado, 100 vezes 100 dá 10.000. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2.100 dá 8.400. 10.000 menos 8.400 vai dar 1.600. Então, delta é 1.600. Vemos que delta é maior que zero. 1.600 é muito maior que zero. Logo, como nós vimos anteriormente, delta maior que zero, a equação vai possuir duas soluções diferentes. Calculando o teorema de Bhaskara, né? X menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, né? Então é menos 100 mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 1.600, sobre 2 vezes a, que é a é 1, né? Então menos com menos, né? Dá mais, então fica 100 positivo. Mais ou menos, raiz quadrada de 1.600 é 40. E 2 vezes 1 é 2. Então fica 100 mais ou menos 40 sobre 2. Logo, o x' vai ser o lado positivo, certo? 100 mais 40 dá 140, dividido por 2 dá 70. Esse aqui é o x'. A primeira solução é 70. Bom, e o x duas linhas é o lado negativo. Então fica o quê? 100 menos 40. 100 menos 40 dá 60, dividido por 2 dá 30. Então, as duas dimensões do nosso terreno lá serão 70 e 30. Correto? Professor, se eu quisesse resolver pela soma e produto. Vamos lá. Com certeza, os dois números que você ia pensar ia dar a solução seriam 70 e 30. Mas como, professor? Vamos ver aqui, ó. Menos b sobre a, né? Menos 100 dá 100 positivo, né? Então a soma tem que ser 100 dividido por a, que é 1. 100 dividido por 1 dá 100. Observe que 70 mais 30 dá 100. Então 70 e 30 já seriam os dois valores
que eu iria buscar, né? Seriam já dois possíveis valores da minha equação, mas falta o produto da C sobre A. 2100 dividido para 1. 2100 dividido para 1 dá 2100. Observe que 70 vezes 30, 7 vezes 3, 21, né? Eu tenho dois zeros, multiplicando isso aqui rapidamente, eu coloco dois zeros na frente, 2100. Logo, nós vemos que isso, 70 e 30, certo? São soluções para a minha equação. Então, o comprimento é 70 e a largura é 30, certo? Então, é isso, equação de segundo grau. Eu sei que tem muita gente que tem dúvida, certo? Uma coisa que eu não falei, queria colocar aqui que A não pode ser zero, mas B e C podem ser zero, certo? B e C eles podem ter valores iguais a zero, pode ser assumir qualquer valor. Quando B ou C é igual a zero, nós temos uma equação de segundo grau incompleta, tá certo? E nós vamos falar mais disso posteriormente. Obrigado pela atenção de todos e até mais.